Que a paz do Senhor esteja com todos neste dia e que a semana seja repleta de bênçãos. Sejam bem-vindos. Hoje vamos mergulhar um texto com mais de 2.500 anos, mas que lida com uma questão totalmente atual. Como encontrar esperança depois de uma catástrofe? Nossas fontes são o capítulo 31 de Jeremias, no texto da Nova Almeida atualizada, e principalmente os comentários do teólogo Charles H. Dyer, que vão nos ajudar a entender melhor o contexto. Nossa missão aqui é explorar como essa promessa antiga de restauração virou uma das ideias mais poderosas da história, falando de um amor eterno e de uma nova aliança. Exatamente. E o que é fascinante em Jeremias 31 é a virada dramática que ele representa, né? O livro de Jeremias, na maior parte, é um livro de lamento, de julgamento, de destruição. Sim, é bem pesado. Muito. E aí, de repente, no meio de tudo isso, surge este capítulo que é uma explosão de esperança. Ele vai do choro para o júbilo, oferecendo um futuro concreto, espiritual, para um povo que tinha perdido absolutamente tudo. É uma mudança de tom, assim, tão radical que a gente precisa entender o que causou isso. Certo. Vamos começar por aí, então. O capítulo abre com essa promessa grandiosa de Deus de ser o Deus de todas as tribos de Israel, reunificando a nação. Mas o texto revela logo em seguida o motor por trás disso, no versículo 3. Com amor eterno eu a amei, por isso com bondade a atraí. Por que começar com o amor? E não, sei lá, com a lei ou o arrependimento do povo. Essa é a chave de tudo. A força por trás da restauração não é o que o povo fez para merecer. Pelo contrário, né? A história deles era de rebelião. Certo. A fonte de tudo é o que a teologia chama de amor eterno e a bondade pactual de Deus. A expressão hebraica para amor eterno, ahavat olam, dá uma ideia de um amor que transcende o tempo, que já existia. E a bondade, ou hesed, é mais que um sentimento, sabe? É uma lealdade, um compromisso de aliança. É um amor que, por definição, se recusa a desistir. Essa é a base. E essa restauração, movida por esse amor, não soa como um retorno. Triste. O texto é incrivelmente vivo. Sim. Fala sobre enfeitar-se com tamborins, sair com o coro dos que dançam, plantar vinhas. Isso não parece um povo voltando de cabeça baixa. É uma festa, né? O que essa imagem de celebração total nos diz sobre o tipo de restauração que está sendo prometida? Diz que é uma restauração completa, holística. Essas imagens são muito intencionais para caracterizar esse novo começo com basicamente 3 palavras: alegria, paz e prosperidade. A alegria dos tamborins e da dança é o contraste direto com o lamento do exílio. A paz vem da segurança de poder plantar e, como o texto diz, desfrutar dos seus frutos. Isso implica estabilidade, o fim da ameaça externa. E a prosperidade é o resultado disso tudo. Não é só um retorno espiritual, é a restauração da vida, do dia a dia, da cultura. E tem um detalhe no meio disso que me pareceu muito poderoso. A promessa do retorno é radicalmente inclusiva. O texto diz que Deus vai congregar o povo das extremidades da terra, e no meio deles, os cegos e os aleijados, as mulheres grávidas. Numa marcha de centenas de quilômetros, os mais vulneráveis seriam um fardo, né? Porque o texto faz questão de mencioná-los. Essa observação é crucial. Essa inclusão mostra a natureza de quem está guiando eles. Não é um general que escolhe só os mais fortes. O texto diz que Deus é o pai de Israel. Certo, a linguagem familiar. Exato. Um pai não deixa um filho cego para trás ou uma filha grávida. Pelo contrário, ele dá atenção especial, guia por um caminho reto para que não tropecem. A presença dos mais frágeis não mostra a fraqueza do povo, mas sim a força e a ternura do seu Deus. E a menção a Efraim, que era o reino do norte, sinaliza que é uma reunificação completa da família. Ok, então temos essa imagem de festa, de um retorno triunfal, inclusivo, mas de repente o capítulo muda de tom de uma forma chocante. No versículo 15 a gente ouve um choro. Ouviu-se um clamor em Ramá. Era Raquel chorando por seus filhos, inconsolável. O que está acontecendo aqui?
Quem é Raquel e por que ela chora em Ramá? Essa transição é um golpe de mestre, tanto literário quanto teológico. Antes de celebrar o futuro, o texto nos força a confrontar a dor do passado. Ramá era uma cidade ao norte de Jerusalém e, historicamente, um ponto de parada onde os exilados eram reunidos antes de irem para a Babilônia. Ah, entendi. E Raquel, a esposa amada de Jacó, foi a mãe de José e Benjamim, sabe? Ela se torna a personificação da dor de todas as mães de Israel, chorando ao ver seus filhos, o futuro da nação, sendo arrancados da sua terra. É a imagem do trauma nacional na sua forma mais íntima. É uma imagem tão forte que o Evangelho de Mateus usa ela séculos depois, num contexto completamente diferente, né? No massacre dos bebês em Belém. Isso é uma profecia direta, como se Jeremias estivesse prevendo Herodes, ou tem algo mais sutil acontecendo ali? É algo muito mais profundo. O que Mateus faz é o que a gente chama de cumprimento tipológico ou temático. Ele vê no massacre de Belém a expressão máxima, o potencial pleno daquele sofrimento que Jeremias descreveu. Um eco, talvez? Um eco perfeito. A dor das mães de Ramá, que perderam os filhos para o exílio, encontra uma ressonância ainda mais trágica nos gritos das mães de Belém. Mateus está dizendo que a dor de Raquel não foi um evento isolado, mas um arquétipo do sofrimento do povo de Deus, um sofrimento que chegou no seu ápice, justo quando o Messias entrou no mundo. Entendi. Então o texto nos faz confrontar essa dor, reconhecer o lamento, mas ele não nos deixa nesse lugar de desespero, certo? Qual é a resposta de Deus a esse choro? De forma alguma. A resposta de Deus é o ponto de virada. Ele não minimiza a dor, ele a reconhece. E então ele oferece uma promessa. Ele diz para Raquel: reprima a sua voz de choro e enxugue as suas lágrimas, porque há esperança para o seu futuro. Os seus filhos voltarão para sua própria terra. Uau! A dor é validada, mas não tem a palavra final. A esperança é a palavra final. É como se Deus dissesse que o exílio é um interlúdio, não o último capítulo. Essa promessa de retorno já seria incrível, mas se o povo só voltasse e repetisse os mesmos erros, o ciclo continuaria. O texto parece antecipar isso e oferece uma solução radical, algo chamado de nova aliança. O que tinha de tão errado com a antiga aliança, a do Sinai, para precisar de uma substituição completa em vez de um conserto? Essa é a pergunta central. A antiga aliança, a lei mosaica, era boa, era santa. O problema não estava nela. Não era a lei. Não, o texto diz que eles quebraram a minha aliança. O problema estava no coração humano. A lei foi escrita em tábuas de pedra, era externa, ela apontava o pecado, criava regras, mas não tinha o poder de transformar a natureza das pessoas por dentro. A lei revelava o defeito, mas não podia consertá-lo. Era preciso uma mudança de dentro para fora. Certo. Vamos detalhar essa transformação. O texto diz que, nessa nova aliança, a lei vai ser escrita na mente e no coração. O que isso significa na prática? Isso muda tudo. Essa internalização significa que a obediência não vem mais pelo medo da punição, sabe? Ela passa a brotar de um desejo interior, de uma natureza transformada. A vontade de Deus se alinha com a vontade da pessoa. E a segunda característica é uma relação direta, pessoal. Exato. O texto diz que ninguém mais vai precisar ensinar o outro, dizendo: conheça o Senhor, porque todos o conhecerão, do menor ao maior. Isso aponta para uma intimidade, um conhecimento por experiência, que não depende só de mediadores. E a terceira característica que parece ser a base de tudo, o perdão. Sim. E que perdão, a promessa é: pois perdoarei as suas iniquidades e dos seus pecados jamais me lembrarei. Isso é mais que um indulto. É como se o registro da dívida fosse não apenas cancelado, mas incinerado. Esse perdão radical é o que limpa o terreno para o coração ser transformado e a lei ser escrita nele. É uma promessa gigantesca. E, para garantir que ela é permanente, o texto usa essa analogia cósmica do Sol, da Lua. Mas a quem essa promessa se aplica hoje? Ela foi feita para a casa de Israel e a casa de Judá. Como a teologia cristã entende a aplicação dessa aliança,
especialmente em relação à igreja? Essa é uma questão teológica super importante. A perspectiva de comentaristas como Dyer é a de um cumprimento progressivo. A nova aliança foi inaugurada com a morte de Cristo, que é o mediador dela. Certo. A lei nos corações, tudo isso. No entanto, a promessa original foi feita a uma nação e tinha elementos nacionais, territoriais. Então, nessa visão, o cumprimento pleno e nacional para Israel como povo ainda é futuro, algo que se realizará no que a teologia chama de milênio. É uma situação de já e ainda não. A gente já desfruta dos benefícios, mas o cumprimento completo ainda está por vir. E depois de toda essa teologia profunda sobre o coração, sobre alianças, o capítulo termina de um jeito muito concreto. Quase como a planta de um arquiteto. Ele descreve a reconstrução de Jerusalém, mencionando lugares específicos. Por que essa mudança para a geografia? Essa concretude é fundamental. Ela âncora todas as promessas espirituais numa realidade física, histórica. Mostra que o plano de Deus não é só criar um estádio espiritual abstrato, mas restaurar um povo real num lugar real. É a prova final de que as bênçãos da aliança não são só uma metáfora. Elas vão ter um endereço. E o texto faz duas afirmações muito ousadas sobre essa cidade. A primeira é que ela será santa para o Senhor. E a segunda, que jamais será arrancada ou destruída. A parte da santidade faz sentido, é o objetivo. Mas a promessa de permanência, isso cria uma tensão com a história, não cria? A gente sabe que Jerusalém foi arrasada de novo pelos romanos em 70 depois de Cristo. Você apontou exatamente para o nó da questão. Essa aparente contradição é o que leva teólogos como Dyer a argumentarem que o cumprimento final dessa profecia ainda é futuro. Ah, claro. As reconstruções de Jerusalém depois do exílio, como nos dias de Neemias, ou mesmo a cidade do tempo de Jesus, não cumpriram essas duas condições. A cidade não era inteiramente santa e, como você disse, foi brutalmente destruída. Portanto, essa promessa de uma Jerusalém eternamente santa e segura aponta para um cumprimento escatológico no fim dos tempos que vai além de tudo que a história já viu. Entendi. Então, para resumir nossa conversa de hoje, Jeremias 31 nos leva por uma jornada extraordinária. Começa nas cinzas do exílio, fundamenta a esperança não no mérito humano, mas no amor eterno de Deus. Ele valida a dor do passado antes de prometer um futuro de alegria. E, mais importante, oferece a solução. Não mais regras externas, mas uma transformação interna. Uma nova aliança. Exatamente. E isso nos deixa com um pensamento para reflexão. O capítulo todo gira em torno dessa ideia de uma lei que não está mais na pedra, mas no coração. E isso nos desafia a pensar sobre a natureza da nossa própria fé. É algo que a gente segue como um manual de instruções, uma lista de pode e não pode? Ou é algo que brota de uma identidade, de um desejo que vem de dentro? Jeremias 31 nos convida a buscar essa transformação de dentro para fora. Uma pergunta profunda para encerrar esta nossa conversa. Que Deus abençoe a todos os ouvintes